Quais são os carros que mais apresentaram um problema durante esta digressão? Nós arriscámos em trazer algumas marcas que não estavam definitivamente preparadas, apesar de ser jipes, terem tração, não estão preparadas para este tipo de ambiente. Isto é um ambiente muito árido, areia muito fina, muito calor, muita temperatura no chão, um ar muito seco. Tu estás no meio de um trilho, no meio de um bosque, tu puxas para a esquerda, puxas para a direita, de uma hora para a outra a tração, puxa e vais bater no mar. Aqui e olha que eu já conduzi muito, eu tenho muitos quilómetros feitos em Angola, em aventura, mas ali foi muito hardcore. A pressão, nós estamos a falar que nós estávamos a conduzir a cerca de 1800 metros de altitude. A pressão atmosférica é muito alta. Tu notas que os carros sofrem com baixo nível de oxigênio. Durante o dia os carros sofrem muito mais, ok? Pronto, então nós mudámos para a noite. Não é de noite, nós começámos a conduzir a partir do... Porque aqui há uma coisa, a partir das 15 horas tu notas uma quebra de temperatura, é drástica, começas a ver, estás nos 37, 38 graus e de 10 em 10 minutos sentes um grau a cair. Notas mesmo, tu olhas para a temperatura e vês um grau, 10 minutos outro grau, até ao sol se pôr, a pancada de temperatura é muito acentuada. Como nasceu a tua paixão por motores, especificamente por carros? Isto foi um amigo mais velho, um familiar, por assim dizer, um familiar distante que já gostava de carros clássicos e recuperava, comprava carros velhos e recuperava. E foi-me puxando aos poucos, na minha juventude, foi-me puxando aos poucos para entrar também nesse mundo. Comprar carros velhos, restaurar. Foi um mundo interessante porque cada carro antigo tinha uma história por trás. E tu vês um carro todo ferrugente, velho, já a cair, fazê-lo rejuvenescer de novo, foi uma parte feliz da minha vida. Foi aí que começou. Então, dessas monomarcas que eram direcionadas para marcas de carros, nós fomos encontrar um projeto já muito antigo. O Overland não é recente. O Overland nasceu na Austrália em 1917, se não estou em erro, já não sei a data exata, que era viajar com os seus próprios meios para te deslocares de um ponto A para um ponto B. Então, isto como é um projeto que não é de Angola, isto é mundial, é um conceito mundial, eu e um grupo de amigos resolvemos criar o Clube Overland Angola. Já havia o Clube Overland Portugal, Espanha, França, cada país tem o Clube Overland. Então nós resolvemos criar o Overland Angola, porque desta maneira nós estávamos interligados a nível mundial. Não só Angola, nós estamos ligados com a Zâmbia, Zimbábue, nós falamos com clubes do México, Brasil, França, Espanha, nós estamos interligados com eles todos. Porque muitas vezes nós recebemos, a verdade é que nós somos anfitriões dos Overlanders. Nós temos, neste momento, temos um registro de 130 Overlanders que estão a passar por Angola, onde nós temos uma plataforma onde damos suporte a eles. Temos uma estrutura montada, que damos suporte, orientamos, recomendamos, tentamos dar apoio. Já aconteceu uns Overlanders que vinham com um caminhão ficarem presos, que estavam a viajar agora esqueci-me do nome daquilo, perto da Sela. E porque o GPS lhe deu uma orientação errada, eles estiveram com um caminhão monstruoso de 6 toneladas na lama durante 4 dias sem contacto nenhum. Pediram-nos ajuda, nós montámos uma caravana e fomos lá ajudar a resgatar o caminhão. Ao final de um dia de muita luta, conseguimos resgatar o caminhão. Mas isso tem acontecido com várias pessoas que precisam de ajuda aqui e nós, que são Overlanders, e nós damos apoio, mesmo entre nós. Eu tive uma situação que fiz uma viagem bastante longa e no cansaço rebentei 3 pneus
e parti uma janta e parti um triângulo. E montou-se uma caravana, eles em 5 horas chegaram ao pé de mim com a estrutura toda, deram-nos apoio para regressar, porque os recursos aqui são escassos. E se não há esta irmandade, é muito difícil, é complicado. Esta viagem que acabaste furando 3 pneus, estavas sozinho ou... Não, estava acompanhado. Estava acompanhado. Eram quantos elementos? Quantos carros, no caso? Não, eu estava a viajar sozinho, por acaso. Sozinho, ok. Sim, tinha ido à pesca do peixe-tigre de um clube no Rio Covango. Então espetacular, o sítio é muito bonito mesmo, mas já vínhamos cansados, nós já estávamos nós tínhamos feito e estávamos já com 1000 km em cima, com 12 horas de viagem, já foi, e depois apanhei aquela parte do crepúsculo, e a visibilidade, nem faróis, nem luz, nem o sol, foi. Mas estava a viajar, por acaso estava a viajar sozinho, nem sempre, vamos ver, Overland não significa que se viaja em caravana, ok? Podes viajar sozinho, podes viajar a solo, mas naquele caso por acaso estava sozinho e montou-se uma caravana de 4 carros que vieram-me ajudar a resgatar naquela situação. Há quanto tempo existe a Overland em Angola? Bom, Como clube? Oficialmente como clube, há cerca de... Eu já tinha criado o Clube Overland há 5 anos atrás, ok? Como plataforma de entreajuda entre os Overlanders, já estava criado. Mas oficialmente com membros tem 3 anos. 3 anos. 3 anos, sim. E quais são os requisitos para fazer parte do clube? Principal, viajar. O principal é viajar. Então o vlog do Primata está aprovado para ser um Claro Overlander? que sim, claro que sim. O blog do Primata é um irmão nosso. O que nós fazemos de carro, o blog do Primata faz de forma pedestre, mas faz. Exatamente, tu começaste também por mochila. É verdade, eu jovem comecei por mochila. Eu penso que os mochileiros são viajantes mais imersivos. Sim, eu costumo dizer que quem foi mochileiro tem uma mentalidade muito forte, porque uma psicologia bem mais reforçada porque está preparado para o que der e para o que vier. Exatamente. Nós também, no Overland também, mas mochileiro é diferente. Mochileiro a solo, a maior parte das vezes estás completamente dependente de ti e não podes contar com nada a não ser contigo próprio. Por que desta digressão de Okavango? O que pretendias mostrar com esta viagem? Pronto. Nós já viajamos pelo país inteiro, ok? Pouco nos falta picar a nível de Angola. O Okavango nós sempre aguardámos o momento certo, porque os acessos aqui são extremamente difíceis, ok? Vamos por partes. Nós quando começámos a ver esta divisão dos municípios e administrações, Mavinga teve um pequeno grande desenvolvimento. Os acessos começaram a ser reparados, ok? De Cuito Canaval a Mavinga faziam-se 24 horas. Com este novo empenho do governo, os acessos começaram a ser reparados. Ainda não estão a 100%, mas começaram a ser reparados, tanto que nós fizemos em 16 ou 18 horas, se não estou em erro. Então vimos aqui uma oportunidade e eu acredito, para aquilo que nós temos falado com as administrações locais, nós somos a primeira caravana que faz de Mavinga, de Cuito Canaval até ao Bico, pelo interior, porque a maior parte das caravanas fazem pela Namíbia. E nós achamos esta viagem muito especial por ser uma viagem que pouca gente faz. É isso que também dá a magia, é conseguirmos estar em sítios onde pouca gente passou ou ninguém passou. Claro que tem vicissitudes, que não é uma estrada que toda a gente passa, tens acessos, tens estruturas, não tens nada, ok? Nós vínhamos preparados para o que der e para o que vier. Não para tanto. Não para levar a surra que levaram. Nós vínhamos preparados para levar pancada. Não tanta pancada. Levámos mesmo muita pancada. Os carros sofreram muito. Tanto que acabámos por viajar de noite, porque nós chegámos aqui e percebemos uma coisa que ninguém nos diz.
do nascer do sol até às 11 da manhã, consegues andar e consegues ter uma temperatura às noites são muito frias, nós tivemos noites de 2 graus e tivemos, a partir das 11 da manhã, cerca de 35, 40 graus, alguns casos, e já chegaram a passar os 40 graus. Então nós tivemos de mudar a nossa dinâmica de condução, porque nós queríamos viajar de dia, chegar ali às 16, 17 horas, montar acampamento e descansar. Nós tivemos de mudar essa dinâmica e isso exigiu muito dos condutores, porque nós viajamos muito de noite, porque é muito calor. Okay? Nós estamos no Cacimbo e esta data foi escolhida por ser o Cacimbo, mesmo assim foi muito exigente mesmo, muito exigente. Tivemos de mudar, de começar a andar a partir das 14, pela noite fora, e nós das 14 chegámos a fazer das 14 até às 10 da manhã, 8h30 da manhã, a conduzir para conseguir que os carros não sofressem tanto. Mas foi uma alteração que nós tivemos de fazer devido às condições, que ninguém nos disse que era assim, e nós tivemos de alterar a dinâmica da viagem nesse sentido. E esta digressão levaria quanto tempo e qual seria a data prevista para terminar? E quais seriam os pontos, no caso, pontos cruciais a serem visitados? Pronto, nós fizemos algumas alterações durante a viagem. O nosso objetivo era Menong, Cuito Canaval, Mavinga, Nariquinha, Rivungo, Jamba, Vico. Só que tivemos de fazer algumas alterações entretanto. Porque houve aí a estrada de Cuito Canaval para Mavinga, foi a primeira grande surra que apanhámos. Os carros sofreram, muitos furos, a estrada é muito complicado dirigir aqui por causa do pó, então atrasou-nos, nós fizemos muitas horas, atrasou-nos bastante no timing, então tivemos de tomar a opção de deixar Nariquinha e seguir direto para Rivungo. Aqui há uma situação que toda a gente diz que são 5 horas, 6 horas, 7 horas. Pois, mas nós demoramos sempre quase 3 vezes mais. Nós chegámos a um ponto que andávamos em primeiras em tração lenta e não conseguimos acelerar mais. O carro pulava. Nós fizemos mais de 20 horas no meio da mata a contornar árvores, desvia de um lado, desvia do outro, pula. Foi muito intenso, mas continuámos, mantemos a linha, fizemos Mavinga, Rivungo, foram cerca de, vamos começar, de Cuito Canaval até a Mavinga foram cerca de 18 horas, tivemos de intercalar no meio, porque não estávamos preparados para aquela grande surra. Nós saíamos do carro, tínhamos pó pelo joelho. Foi a primeira grande pancada que levámos. Chegámos a Mavinga às cerca das 5h30 da manhã, 6, se não estou em erro, montámos acampamento. Descansámos algumas horas, entramos em contato com a administração, porque já tínhamos feito um contacto prévio com a administração. Eles prepararam todas as condições e mais alguma para nos receber, incansáveis. A administração de Mavinga, todas elas. Mas já falo nelas. A administração de Mavinga foram, quando nós procurámos um espaço para acampar, quando estabelecemos contacto com eles prepararam um sítio para nós, com um espaço onde tenha uma casa de banho. Nós estamos a viajar com uma casa de banho para a senhora, pontes de água, disponibilizaram pessoas para nos ajudar, disponibilizaram-nos combustível, que é uma luta muito grande. Combustível, eles disponibilizaram-nos combustível para os carros todos. Fomos muito bem recebidos por eles, impecáveis, deram-nos todos apoio, todo apoio e mais algum, super, muito bem tratados. Saímos de Mavinga, demoramos cerca de 16 horas até Rivungo. Em Rivungo também chegámos de manhã, nós normalmente chegamos sempre ao nascer do sol, temos esse privilégio. Tanto que neste período acho que já fizemos umas 3 ou 4 diretas a conduzir. Chegámos a Rivungo, contactámos a administração local deu-nos condições, sítio para tomar um banho, deu-nos condições para lavar a roupa, deu-nos sempre condições para
propícias a continuarmos a caminhada. Todas elas foram muito impecáveis connosco. Fomos conhecer o rei do Rivungo, que não é só o rei do Rivungo, que vai até ao bico. Fomos apresentados, fomos abençoados por ele, tivemos um ritual com ele impecável, fomos muito bem recebidos e desde já agradecemos à administração do Rivungo pelo tratamento que nos deram. Saímos do Rivungo em direção à Jamba. Toda a gente dizia, não, são 6, 7 horas. Foram 18 horas. 18 horas na mata. Foi que a maior parte do caminho todo foi na mata. Do Rivungo era o nosso objetivo chegar à Jamba. Nós fizemos, companheiro, tu sabes, nós fizemos cerca de 10 horas dentro da mata. Contorna a árvore, joga para um lado, joga para o outro, contorna raízes. Foi. Eu bati, eu acho que não houve aqui um carro, não há um carro que não tenha batido contra uma árvore. Porque é muito intenso, foi muita hora a conduzir, foi muito cansaço. Estourámos 4 pneus nesse dia. 4 ou 5, já se não estou em erro, 4 ou 5 pneus que estourámos naquele dia. Um frio que as mãos tremiam para mudarmos os pneus, porque estavam 2 graus. Foi muito intenso esta noite. Tanto que nós estávamos, a administração da Jamba estava à nossa espera e porque os nossos condutores iam por uma questão de quilómetros. Tomámos a decisão de ir em direção ao bico e não vir em direção à Jamba porque era muito mais perto do bico. E nós já tínhamos indicação que havia um sítio que nos podia receber, que era o Sacha, um resort que está abandonado. Então tomámos a decisão de ir para o bico antes de ir para a Jamba. Tentámos comunicar telefonicamente, a rede aqui telefónica não existe. Pedimos aos militares no bico para entrar em contacto com os militares aqui da Jamba, a comunicar que nós tínhamos mudado, devido ao cansaço, mudado a nossa rota. A nossa surpresa, quando entramos no primeiro posto de controle do Parque do Luena-Luiana, eu acho que todos nós, apesar do cansaço, toda a gente levou uma injeção de adrenalina. Encontramos mais de 1000 búfalos. Foi a nossa primeira recepção. Toda a gente dizia, não, são vacas. Não, companheiros. Vou-vos dizer, todos fomos surpreendidos. Os animais aqui no Luena-Luiana não se procuram. Eles aparecem. Nós fizemos o percurso desde o primeiro posto de controle até ao Sacha. Demorámos cerca de 4 horas. Mas nós vimos, só nessas 4 horas nós vimos todo o tipo de animal. Foram búfalos, foram gazelas, foram gnus, foram pacaças, foram nusses, elefantes, hipopótamos, babuínos. Companheiros, aqui tem tudo. Aqui tem tudo. Quem vinha com sono despertou, porque era animais por todo lado. Nós vimos um grupo de elefantes, os verdadeiros elefantes africanos, um grupo de elefantes, pai de 30 elefantes, super pacíficos, super calmos. Os animais não fogem de nós. Nós estamos a andar de carro, os animais estão a olhar para nós com uma passividade enorme. Pronto, e seguimos caminho até ao Sacha. Isto é a verdadeira África dentro de Angola, não é? Isto é a verdadeira África do National Geographic. Isto é nosso. Está aqui dentro do nosso país, não temos que ir para a Namíbia, não temos que ir para a África do Sul. Isto é nosso, está dentro do nosso país aqui. E o entusiasmo é mesmo esse. É tudo aquilo que tu vês fora do país, está aqui. Não precisas sair para fora, está aqui. Realmente. Então, esse foi o nosso momento, um êxtase muito grande. Percebes que o nosso país tem animais extraordinários a viver em paz, sem caçadas, não fogem, porque os animais quando são caçados fogem quando te veem, não é? Exato. E ali não. Os elefantes estavam a 10, 20, 30 metros de nós, a olhar muito pacificamente. Os gnus é a mesma coisa, está uma filmagem que eu estou a andar de carro e os gnus passam pacificamente à frente do carro. Então isso não tem
não tem preço, não tem aquela sensação de realização. Nós não estávamos à espera, porque muita gente em Luanda, nós claro que fizemos um estudo prévio desta viagem, tudo indicava, porque neste momento anda Cacimba e os países ao lado têm seca e o rio Cubanga é o que alimenta esta zona toda. Então toda a gente dizia, não, porque não tem animais lá. Não, o rio quando alimenta esta savana toda, os animais migram para o nosso lado. Os caudais estão baixos e os animais estão todos do nosso lado. Então é um momento ótimo para ver os animais que vimos. Nós encontramos umas 7 ou 8 manadas de búfalos. Mas aquele búfalo de 500 a 1000 quilos, a cabeça deles vai ao nível do tejadilho do carro. Aquilo são monstros. Encontramos 7 ou 8 manadas dispersadas pelo parque todo. Super pacífico. Depois o que me impressionou mais é que tu dentro daquelas manadas tens várias espécies. Nós vimos pacaça vermelha, várias pacaças misturadas no meio dos búfalos, que ao pé dos búfalos são pequeninas. Exato. A pacaça é grande, mas no meio dos búfalos são pequeninas. Víamos gnus lá no meio, nussos no meio daquelas manadas, zebras misturadas, uma manada muito grande mesmo, muito bonito mesmo. Chega ao ponto de ser comovente. Nós quando parámos para observar, silêncio absoluto, toda a gente de queixo caído a ver. Exatamente. a ver esta dádiva da natureza. Quais são os cabos que mais apresentaram problema durante esta digressão? Ora, problemas de mecânica, nós arriscámos, atenção, nós viemos com carro, todos os carros estão preparados para aquilo que nós vinhamos encarar. Uns mais, outros menos, mas nós arriscámos em trazer algumas marcas que não estavam definitivamente preparadas, apesar de ser jipes, terem tração, não estão preparadas para este tipo de ambiente. Isto é um ambiente muito árido, areia muito fina, muito calor, muita temperatura no chão, um ar muito seco. Então, definitivamente, o Mitsubishi Pajero foi o que, com problemas de temperatura do motor, temperatura da caixa, tivemos problemas que eu acredito que foi devido ao combustível que encontramos na L200, que acredito que seja a má qualidade do combustível que entupiu os filtros, mas de resto, avarias mecânicas não tivemos nada de grave, Conseguimos chegar aqui todos, sem deixar ninguém para trás, mesmo o Pajero veio por si. A L200 só teve um problema de combustível na zona do Capitão Bob, onde saímos da zona que chamam Cala-Boca, de Mavinga, por causa do combustível que acredito que alguns resíduos entupiu o filtro. Mas nada de avarias catastróficas, muita chaparia danificada, isso, indiscutivelmente. Não há um carro aqui que não tenha marcas de pancada, de bater contra uma árvore, de ter batido contra uma pedra. Companheiro, é de noite, cansado, não tem como, eu próprio, mesmo com para-choques de ferro, estourei uma árvore na minha frente, não porque eu não conseguia fazer nada. Tu estás no meio de um trilho, no meio de um bosque, tu puxas para a esquerda, puxas para a direita, de uma hora para a outra a tração, puxa e vais bater numa árvore. E olha que eu já conduzi muito, eu tenho muitos quilómetros feitos em Angola, em aventura, mas ali foi muito hardcore. Tu não conseguias, havia momentos que a tração puxava-te para um lado, porque depois tens trilhos diferentes, os carros têm eixos, a distância entre eixos diferentes, distância entre rodas diferentes, foi duro. Mas de facto os mais sofridos aqui foi o Pajero e a L200. Entre viajar durante o dia e durante a noite, quais foram as vantagens e as desvantagens? Bom, viajar durante o dia, tu consegues apreciar mais a paisagem, consegues ter uma visão mais segura de onde é que estás a passar, onde é que estás a colocar as rodas. Mas depois tens um problema, é a temperatura ambiente. A temperatura ambiente é muito alta. A pressão, nós estamos a falar que nós estávamos a conduzir a cerca de 1800 metros de altitude. A pressão atmosférica é muito alta. Tu notas que os carros sofrem com baixo nível de oxigênio.
durante o dia é os carros sofrem muito mais, ok? Pronto, então nós mudámos para a noite. Não é de noite, nós começámos a conduzir a partir do... Porque aqui há uma coisa, a partir das 15 horas tu notas uma quebra de temperatura, é drástica, começas a ver, estás nos 37, 38 graus e de 10 em 10 minutos sentes um grau a cair. Notas mesmo, tu olhas para a temperatura e vês um grau, 10 minutos outro grau, até ao sol se pôr, a pancada de temperatura é muito acentuada. Então nós começámos a conduzir à noite por causa das temperaturas, mesmo porque o nível da temperatura do solo começa a cair. Começámos a conduzir a partir das 15 pela noite fora. Para os carros foi ótimo, ok? Para os condutores foi catastrófico. Para os condutores foi catastrófico. Porque estás a conduzir à noite, não sabes onde é que estás a colocar o carro. A poeira, porque tu durante o dia, a poeira, ainda consegues manter contacto visual com o carro da frente, mas à noite não, porque a maior parte dos carros tem luzes brancas, o pó é branco e tu a 10 metros de distância já perdes visibilidade com o carro da frente. Então isso atrasa a caravana, atrasa a velocidade, atrasa a forma de conduzir e depois aparecem os imprevistos. Tu muitas vezes dava para conduzir sem tração, e tu, como não consegues ver os obstáculos à frente, chegavas ali, não sabias o tipo de textura do terreno, então enterrávamos. Então tivemos mais de 40 enterranços nesta viagem, não por inexperiência dos condutores, não porque os carros são maus, mas pela falta de visibilidade que nós tínhamos. Porque é muito pó no ar. Eu cheguei a estar parado 10 minutos, não houver vento nenhum e o pó está completamente estagnado no ar. Completamente estagnado no ar e eu sem visibilidade nenhuma. Se bem que eu tenho faróis longos amarelos, mas mesmo assim o pó completamente estagnado, que não batia um ventinho só para arredar o pó para o ar. Então isto levou-nos muito mais tempo. Foi saudável para os carros, mas levou-nos muito mais tempo a deslocar-nos do ponto A para o ponto B. Foi muito desgastante psicologicamente. Sem falar na quantidade de pó que o nosso corpo ingeriu. Foi muito pó, os carros estavam completamente carregados de pó. Então, ainda assim, porque nós temos de ver com as máquinas que nos carregam, temos de dar primazia a eles, então ainda assim foi mais saudável conduzir à noite do que de dia. A nível de logística alimentar, o que é que levaram? Bom, isto é uma viagem que já vai com uma programação de 4 ou 5 meses, então nós fizemos um planeamento de alimentação comum, ok? Nós sabíamos que nós dividimos isto de várias formas, porque sabíamos que íamos passar muito tempo ao volante, então programámos uma refeição em conjunto e programámos refeições de volante. Cada piloto e cada acompanhante tinha de ter a sua própria estrutura, apesar dos patrocínios que nós tivemos, que foi espetacular. Nós tivemos Avalinho que nos deu packs de chouriço, queijo, fiambre, que nos ajudava durante as viagens, que são viagens muito intensas, ajudavam-nos nós a manter-nos alimentados durante o percurso. Então, nós praticamente só fazíamos uma refeição por dia, que era o jantar. Quando dava, ou fazíamos um jantar ou fazíamos um almoço, mas viemos preparados com cerca de 20 refeições de proteína e fomos dividindo isso em dias que dava, em dias que não dava. Trouxemos cerca de 58 kg de carne, vários tipos de carne, para fazer essa gestão. E em termos de logística, para manter os carros a funcionarem? Bom, qual é a quantidade de combustível que levaram? Isto foi um imprevisto, não é? Houve aqui uma série de imprevistos, porque o facto de nós andarmos em tração a velocidades lentas, os consumos dispararam. O meu computador de bordo dá-me a velocidade média 16 km por hora nestes quilómetros todos. O facto de andarmos sempre com o carro em tração ligada a baixas velocidades, os consumos dispararam para o dobro do que é uma situação normal.
nós vínhamos preparados, eu vinha preparado com 120 litros de combustível, para além do depósito do carro. Uns vinham com 60 litros, nós estabelecemos um mínimo de 60 litros por viatura, 60, 80 litros por viatura, que era mais ou menos um depósito. Mas essas médias foram estourando ao longo do percurso devido aos consumos que nós estávamos a fazer. Nós tínhamos carros que estavam a fazer 35 litros aos 100. Então as médias foram todas arrebentadas devido ao tipo de condução que nós tivemos de adotar. Tivemos de comprar combustível no informal, infelizmente não há postos de combustível pelo caminho. O preço do combustível aqui em Luanda, o gasóleo está a 400 kwanzas, nós aqui compramos a 750 e a 1000 kwanzas o litro de combustível. Sem falar a gasolina, que o Pajero era a gasolina que estava, acho que chegou a comprar 1200 kwanzas o litro de gasolina. Pronto, houve aqui uma série de despesas adicionais que nós vínhamos preparados para elas, mas não para tanto. Não para tanto. Além dos consumos serem mais altos, os preços são muito mais altos, porque não há postos de combustível aqui. Não há postos de combustível aqui. Há alguns particulares que têm algumas reservas de combustível que nos foram ajudando nesse sentido. De Luanda até a Jamba, onde nos encontramos neste momento, quantos quilómetros foram percorridos? Olha, eu não me conto quilómetros, tenho cerca de 2.238, se não estou em erros. Até aqui, onde nós estamos. Como entra a Prolog nesta digressão? Bom, qual é a importância da Prolog para esta viagem? A Prolog aparece de uma relação de amizade que eu tenho com o dono da Prolog, o Miguel, que é o proprietário da Prolog. Começou há cerca de 2 anos a fazer apoio logístico em Mavinga, Rivungo, esta zona toda. E ele, como sabe que nós gostamos de viajar, já há cerca de 1 ano que andava a dizer: Ricardo, vamos, prepara o grupo, vamos fazer uma viagem lá abaixo, aquilo é muito bonito, nós vamos com vocês, damos apoio, vamos fazer aquela viagem que ela é extremamente bonita, vale a pena, porque eles já sabem que nós viajamos muito. Então o Miguel já andava a falar nisto há cerca de mais de 1 ano. Vamos. Só que, entretanto, nós, como temos um calendário anual, não dá para sobrepor viagens. Então eu disse: Miguel, nós vamos pegar nessa viagem. Então falei com o Miguel e nós inserimos no calendário de 2025 a derradeira viagem até o Okavango. A Prolog surge a dar-nos um apoio, grande apoio, indiscutível. O pessoal da Prolog é extraordinário, conhecem isto tudo como a palma da mão deles. Eu continuo a dizer que, mesmo com os sistemas de GPS que temos, não era tão fácil chegar aqui, porque a Prolog ia na frente, metam uma abaixo, liga em tração, esquerda, direita, aperta, reduz, aumenta, acelera, trava. Bom, uns verdadeiros guias de todo terreno deram-nos um apoio extraordinário. Se não fossem eles, garantidamente, nós estamos cerca com 18 dias, 19 dias de viagem, garantidamente não estávamos aqui ainda estávamos perdidos na mata. Nós foram extraordinários, eles conhecem isto para a palma da mão deles. Para finalizar, qual é o teu conselho para os futuros viajantes e que tipo de carros não podem pisar este solo? Bom, vamos aos conselhos primeiro, ok? Quem quiser se aventurar neste trilho tem de fazer primeiro um retiro espiritual de 1 semana, 2, porque isto é intenso. Uma pessoa que venha para aqui estressada vai sair daqui psicologicamente rebentada. Antes de virem para aqui, têm de vir mentalizados para o que vem. Recursos, zero, vida selvagem sempre, luxo, acabou. Okay? Tem de haver aqui uma formatação psicológica para quem vem para aqui. Depois, que venham preparados para tudo. Okay? Pneus, câmaras de ar, combustível, carros com manutenções bem feitas, não é com manutenções feitas com material
de comprar aí nos Correios, não. Tem de ser material em condições, porque aqui vais ao extremo. Aqui não há meio termo, aqui ó, tens tudo em condições, por isso é que ainda nós conseguimos chegar aqui todos, porque as manutenções foram feitas com muito rigor e muito cuidado. Filtros de combustível, filtros de ar, cada paragem fazer uma limpeza do sistema de refrigeração com compressores, filtros de ar, soprar os filtros de ar, tem de haver um cuidado extra com o carro, não é só chegar e andar. E a nível de estrutura dos carros, venham preparados para o que der e para o que vier, ok? Se venham preparados com tendas, se for preciso mente aberta, se for preciso parar e acampar no meio do nada, venham preparados para isso. Carros que possam vir para aqui, ok. Nós arriscámos um pouco, porque também sabemos as pessoas, são pessoas que estão habituadas a viajar connosco e sabemos que até onde é que os carros podem ir. E de facto o Pajero não é carro para aqui, ok? Nós arriscámos trazer aquele carro para aqui. Se calhar os últimos problemas que ele deu, que foram feitos durante o dia, que nós estávamos a andar sob 40 graus de sol, as temperaturas deles dispararam. Se calhar se quando nós tivéssemos mantido as viagens à noite, se calhar não tinha dado os problemas que deu. Mas companheiros, aqui qualquer carro vem. Não é qualquer carro, é carros preparados para tal, suspensão, pneus. Qualquer carro vem, ok? Não há aqui esses mitos, porque eu mesmo com a minha carrinha, a Hilux, toda a gente dizia: a carrinha chegou aqui. Eu cheguei aqui em plenas condições. Só que o condutor tem de ser sensato, ok? Não é vir para aqui a pensar que estás a andar nas estradas de Luanda, não. Aqui tens de ter muita sensatez e respeitar a máquina que tu estás a trazer para aqui. E estar atento às temperaturas, estar atento às temperaturas do óleo, temperaturas do ar. Existe um trabalho que tens... Existe aqui um momento de ligação do homem e máquina que tem de ser respeitado. Então, para mim, qualquer carro chega aqui. Tem de ser respeitar a máquina. Tens de respeitar a máquina que te está a trazer. Muito obrigado por partilhar o teu conhecimento e estamos juntos nesta jornada. Estamos juntos, companheiro. Obrigado por teres vindo. Obrigado. Foi uma honra ter o blog do Primata connosco. Obrigado. Tu partilhaste muito da tua sabedoria, da cultura que tens absorvido ao longo destes tempos todos, nas tuas aventuras. Acho que fizemos aqui uma parceria muito bonita. Muito obrigado. O sentimento é recíproco. Gostámos muito de ter connosco e esperemos que um dia voltamos a repetir esta aventura. Obrigado. Obrigado.